Saúde a igreja na paz do Senhor. Gostaria de ler aqui a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus, capítulo 37. Vou ler só o versículo 10. Estarei comentando desse texto no meio da mensagem. Glória a Deus. Diz assim, Ezequiel capítulo 37. Glória a Deus. Profetizei como ele me ordenou, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Glória a Deus. Somente até aqui, irmãos. O tema qual foi escolhido, hoje é o terceiro dia profetizando no vale. Quantos nessa noite já estão profetizando no seu vale? Glória a Deus. Irmãos, mas o que seria o vale, irmãos, na geografia? O que significa um vale? Só para nós entendermos, irmãos, é uma espécie de planalto entre duas montanhas ou colinas. Trata-se, na realidade, de uma depressão alongada da superfície terrestre entre duas vértices, com forma inclinada e alargada. É tipicamente uma área de baixa altitude, cercada por áreas mais altas, como montanhas ou colina. Desfiladeiro ou vale, às vezes, é figurativo de solidão e perigo. Então, vale, irmãos, é um lugar estreito, com altas montanhas. Você imagina você passar por um lugar, de um lado montanha, e do outro lado montanha também, você no meio, aquele desfiladeiro, aquele buraco ali, e você passar no meio. Eu pude entender aqui, porque quando fala de vale, nós já lembramos do Salmo 23, versículo 4, quando Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E eu pude imaginar aqui Davi conduzindo ali as ovelhas do seu pai e passando pelo vale. Imagine, só tem, ou ele volta para trás ou ele vai para frente. Só que ele indo para frente é montanha aqui e montanha do outro lado. Não tem para onde você correr, irmão Márcio. Então isso seria um vale, irmãos. Seria um vale, um lugar cercado de monte para os dois lados, e você passando no meio. Ou você volta para trás, ou você continua para frente. Mas nessa noite Deus está dizendo: profetiza no seu vale. Nessa noite Deus está dizendo: vai para frente, não volta não, aleluia. Fique na direção de Deus, atravessa esse vale, porque Deus tem vitória no meio desse vale, aleluia. E essa expressão, irmãos, vale, indica provações, situações de conflito, lugar de dificuldade, entre outros. Então é figurativo de solidão, perigo, provação. Isso é condição de você passar no vale. E lembrando de provação, Jesus, ele foi bem claro no seu ministério terreno, e ele foi o maior exemplo, porque ele passou por muitas provações, por muitos vales na sua vida terrena, mas ele não desanimou nenhum só momento. E ele disse lá em João capítulo 16, o Evangelho segundo escreveu João, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus passou por muitas provações, ou por muitos vales, perseguições, afronta, humilhações, ou seja, por muitos vales na sua vida terrena, mas venceu porque perseverou na sua missão. Glória a Deus. Se nós lemos Mateus capítulo 26, versículos 66 e 67, nós vemos lá que Jesus foi cuspido, deram murros nele, esbofetearam, mas ele continuou na tua missão, aleluia. E nós, irmãos, vamos continuar na nossa missão. O que nós precisamos entender, irmãos, na nossa caminhada cristã, o que nos contribui os vales,
Ele nos contribui no processo de aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo. Então o vale, ele é um processo de aperfeiçoamento na vida cristã, irmãos. Então se você estiver passando no vale, aleluia, como foi dito aqui já nessa noite, continua glorificando ao Senhor, porque Deus está te aperfeiçoando, aleluia. Deus está te moldando, como já foi falado no hino. Deus já está fazendo algo na tua vida de melhor para você, na sua vida espiritual, aleluia. E eu quero falar aqui nessa noite no vale como lugar de provação, como figurativo de provação. E eu quero falar aqui de um profeta, do profeta Ezequiel. O que aconteceu com Ezequiel antes dele passar no vale, antes de Deus chamar ele para o vale? Deus me chamou a atenção que o profeta já tinha sido provado, irmãos. Ele estava sendo provado. Olha só para você entender nessa noite, irmãos, aleluia, o que Deus quer falar. O profeta Ezequiel vivenciou a dinâmica do vale. Ele foi deportado para a Babilônia. Veja bem, ó. Se você ler lá em 2 Reis, capítulo 24, 10, 16, vai falar sobre isso. Quando o povo de Israel foi ali deportado para a Babilônia, foram levados escravo, e o profeta Ezequiel estava no meio, com uma perca trágica da sua esposa. Ele não pôde vivenciar o luto. Veja bem, o profeta perdeu os seus bens mais valiosos. Ele foi exilado, ou seja, o profeta perdeu tudo, meus irmãos, aleluia. Igreja do Senhor, vai vendo o que Deus está falando aqui nessa noite. Olha como o profeta foi provado, isso antes de Deus levar ele ao vale. Ele perdeu os seus bens, perdeu a sua pátria, perdeu a tua esposa, e Deus falou para ele: você não vai chorar no luto. Se você ler lá Ezequiel capítulo 24, versículo 15 e 18, Deus dá uma ordem para o profeta. Olha só: e veio a palavra do Senhor, filho do homem, eu tirarei de ti os deleites dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não tomes luto pelos mortos. Ata na tua cabeça teu turbante, mete as suas sandálias nos pés, e não cubras os teus bigodes, e não comas o pão dos homens. Olha aqui: falei o povo de manhã, e à tarde morreu a minha mulher, e na manhã seguinte fiz como se me deu ordem. Meu Deus. E aí ele perdeu tudo, perdeu a sua pátria, perdeu a sua esposa, sua família. Contemplou a sua nação sendo levado para o cativeiro até a última deportação, completamente extinta. E durante esses acontecimentos que o profeta teve uma experiência sobrenatural com Deus. O profeta já estava sendo provado, e Deus agora manda ele para o vale, irmãos. E por que isso, irmãos? Deus sabe como trabalhar, irmãos. Ele sabe como trabalhar em nossa vida. Se você está passando por momento de vale, por momento de provação, aleluia, pega o exemplo do profeta aqui, aleluia, glória a Deus. Deus leva o profeta para uma experiência sobrenatural no vale. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus realmente conhece a nossa estrutura e nos provará além das nossas forças. Deus conhece a minha vida e a tua. E o Senhor me fez lembrar aqui do hino. Eu vou cantar só um pedacinho do hino, irmãos. Glória a Deus. Que fala assim, ó: Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É só esse pedacinho para você entender, irmãos, aleluia. Diz lá em 1 Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, versículo 13:
Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima de que podeis, antes que a tentação também dará o escape para que possais suportar, irmãos. Aleluia. Você que tem passado por momento de vale, momento de provação, eu quero dizer para você, Deus conhece a tua estrutura. Ele sabe o que está fazendo, aleluia. Irmãos, eu entendo a situação de vale. Sabe o que acontece? É quando Deus tem um propósito na vida do homem, é quando Deus tem um propósito na vida da mulher. Deus tinha um propósito na vida de Ezequiel, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na vida dos obreiros, na vida do pastor, Deus tem um propósito na vida da igreja, Deus tem um propósito na vida do jovem, e Ele sabe o que está fazendo, aleluia. Porque Ele conhece, irmãos, nós por dentro e por fora, a nossa estrutura, aleluia. Glória a Deus. Ele está dizendo, não pare. O profeta não parou, irmãos. Ele estava atravessando um momento de provação e Deus manda ele no vale. Arabaxai de cantará. Para ele contemplar mais provação ainda, irmãos, porque o vale é lugar de provação. E naquele vale, irmãos, estava carregado de provação, aleluia. A situação estava terrível naquele vale, mas Deus conhecia a estrutura do profeta, e Deus conhece a tua estrutura aqui nesta noite, aleluia. E Ele sabe o que está fazendo. Talvez você não está entendendo agora, mas lá na frente você entenderá, aleluia. Então não questione essa situação. Como já foi falado, glorifica, exalta, enaltece o nome do Senhor, porque no momento certo Ele te dará a vitória. Temos que entender que é no vale que Deus revela e nos mostra quem somos e como estamos, e trabalha em nós o que precisa ser trabalhado, aleluia. Irmãos, Deus está trabalhando na minha vida e na sua, e Ele sabe o que precisa ser trabalhado, aleluia. Aquilo que precisa ser moldado, aquilo que precisa ser mudado, glória a Deus. Quando Deus manda para o vale, irmãos, é que Ele tem algo especial, maravilhoso para fazer na vida da pessoa. Agora eu quero falar do lugar como o vale, como lugar de fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O vale também, irmãos, pode ser chamado lugar de fé. Por quê, irmãos? Porque o profeta, quando Deus levou ele para o vale, ele foi conduzido, porque Deus estava exercitando a tua fé nessa noite. Se você está passando pelo vale, glória a Deus, é porque Deus, Ele está exercitando, quer que você exercite a tua fé. Irmão, sem fé já é impossível agradar a Deus. Se não tiver fé, não tem como, aleluia. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você não vê, mas você acredita que você já alcançou a vitória. Isso é ter fé, irmãos, aleluia. Isso é ter fé, é crer naquilo que não vê, é crer no impossível de Deus, aleluia. Glória a Deus. E o profeta agora estava sendo chamado para exercitar a tua fé. A experiência do cativeiro foi um golpe aterrorizante, tanto para a nação quanto para o homem de Deus. O vale de ossos secos foi uma visão sobrenatural que expressava a trágica situação espiritual do povo. Imagina o que o profeta sentiu ao ver aquela visão, mesmo sendo algo literal. Imagina o profeta já sofrendo, vivendo no cativeiro, numa terra estranha, como eu disse no começo, tudo que ele perdeu, e agora Deus mostra para ele uma visão dos ossos secos, aquele exército de ossos, ou seja, uma visão terrível. Mas Deus é Deus do impossível, e mostra o seu poder para mudar a triste realidade e assim reavivar a esperança da nação. O profeta não poderia murmurar. Presta atenção nessa parte, irmão, se você estiver passando pelo vale. O profeta não poderia murmurar nem ficar triste diante daquela situação, mas sim
A fé na ação poderosa do Espírito de Deus. Aleluia. Eu não sei qual situação de vale que você está passando nesta noite, mas o profeta já estava vivendo uma situação de vale, mas ali, no meio daquele vale, ele não poderia murmurar. E aqui, irmãos, nós lemos, ele não murmurou em nenhum momento. Desde que ele viu aquela visão, ele só foi falando com Deus, só foi conversando com Deus. E é assim, irmãos, que nós temos que fazer quando nós estivermos passando pelo vale. Conversa com Deus, irmãos. Tenha um diálogo com Deus. Fala com Ele, Ele te dará a resposta. Aleluia. Aqueles que confiam no Senhor, Salmo 25, ele não fica nem envergonhado, nem confundido, porque Deus não deixa, irmão. Deus não é Deus de confusão, as coisas de Deus é clara, e Deus vai te esclarecer o porquê que você está passando nessa situação. O profeta não murmurou, não reclamou. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor está dizendo nessa noite: não murmure, não pare, não desanime, como já foi cantado o hino aqui. Não pare, aleluia, glória a Deus. Lança a sua rede nessa noite, aleluia, glória a Deus. Se Deus está permitindo você passar pelo vale, você está sendo desafiado a ter fé. Deus está desafiando, meu irmão. Igreja do Senhor, você está sendo desafiado a ter fé, a confiar no Senhor. Que fé naquilo que vê não é fé, irmãos. Fé é crer naquilo que não vê. Fé é acreditar que já está nas tuas mãos. Isso é fé, irmãos, aleluia. Eu lembro uma vez que eu fui mandado embora do serviço, e no mesmo dia, quando cheguei à noite, o pastor que estava aqui dirigindo a igreja, ele deu para mim pregar, irmãos. E eu falei sobre isso, sobre fé. E eu dei um exemplo de mim mesmo. Eu falei: fé é eu estar desempregado e já dizer: eu já estou trabalhando. Isso é fé, irmãos. Você tem fé nessa noite que Deus vai mudar o teu vale? Aleluia, que Deus vai transformar o teu vale? Você tem fé nessa noite? Glória a Deus. O profeta Ezequiel foi desafiado a ter fé para então profetizar. E o profeta creu, profetizou conforme a ordem do Senhor. O Senhor está dizendo nessa noite: creia. Aleluia. Deus está dizendo para você: creia, e conforme a ordem do Senhor nessa noite profetiza. Glória a Deus. Olha que interessante, o resultado foi poderoso. Olha o que Deus está dizendo aqui para mim e para você: o resultado vai ser poderoso. Aleluia. Vai ser grande o resultado. Profetiza no teu vale nessa noite. Profetiza no meio da provação. Não sei se é na sua casa, não sei se é na tua família, não sei se é no trabalho, não sei o que é que você está passando, mas profetiza. Deus está dizendo: o resultado vai ser poderoso. Aleluia. O resultado vai ser glorioso. Aleluia. Ao levar o profeta ao vale, o Senhor lhe mostrou que é possível transformar coisas que aparentemente não possuem a menor chance de recuperação, irmãos. Isso é ter fé, irmãos. É fé naquelas coisas, sabe? Impossível mesmo para nós, mas possível para Deus. Que você olha assim, aparentemente possui a menor chance de recuperação, porque nós olhamos da circunstância no momento, da situação do momento. Tem coisa que acontece na nossa vida que é assim mesmo, irmãos. Aleluia. Eu testemunhei aqui, irmãos. Toda vez que eu olhava, o aplicativo do INSS estava em análise, irmãos. Aí eu ligava, não resolvia. Eu mandava chat, não resolvia. Mas o Deus Todo-Poderoso disse para mim: profetiza no teu vale. Aleluia. Profetiza no teu vale nessa noite. Não pensa que não vai ser resolvido. Vai ser resolvido se você crer e colocar a tua fé em ação. Aleluia. Glória a Deus. Se você crê nessa noite, aleluia. Agora eu quero falar no lugar de transformação. O vale como lugar de transformação.
Deus ainda muda, irmãos. Deus ainda transforma, não importa a circunstância. E nós muitas vezes, é do ser humano, é olhar para a circunstância. Deus está dizendo nessa noite, não olhe para a circunstância, olhe para o Deus que resolve, aleluia. Olhe para o Deus que transforma, olhe para o Deus que faz, aleluia. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Deus é Deus do sobrenatural, irmãos. Uma coisa que eu aprendi estudando a revista na escola dominical, quando eu dava aula para os adolescentes, é que assim, o sobrenatural para Deus é normal, para nós é sobrenatural. Para nós é sobrenatural, para Deus é normal. Mudar as coisas de lugar, pegar uma montanha, mudar de lugar. O sol parou, Josué orou, o sol parou. Para Deus é normal, irmãos, aleluia. Então creia nessa noite, para Deus é normal, para nós é sobrenatural. Creia, irmãos, aleluia, no Deus do sobrenatural que Ele está aqui nessa noite. Agora vamos falar do lugar de transformação. Por isso que eu falei, irmãos, olha a situação do lugar. Os ossos apresentavam o diagnóstico da morte espiritual. Secura, os ossos estavam sequíssimos, que demonstrava morte espiritual. Havia silêncio, não havia vida, então tudo estava muito quieto. Os ossos estavam muito endurecidos, dureza, inércia, nada se movia naquele lugar por causa da morte que imperava. Irmão, se você está no meio a sequidão de pessoas frias emocionalmente, em meio à diferença do silêncio, a dureza de corações que não se quebrantaram diante do Senhor, e cercado de inércia, porque nada acontece e as coisas não mudam, então você é um profeta no meio do vale de ossos secos. Não tem momentos que as coisas estão assim, irmã Keila? Aleluia. Tudo em silêncio, tudo endurecido, nada se move, parece que as coisas não movem, irmãos. Você está ali na prova, parece que as coisas não se mexem. Mas o Deus que transforma, aleluia, Ele está aqui nessa noite. Ele está dizendo, você é um profeta no meio do teu vale. E quando o Senhor fez a pergunta para o profeta, filho do homem, poderão viver esses ossos? O profeta respondeu sabiamente a Deus, tu o sabes. Como profeta de Deus na terra, precisamos reconhecer que não sabemos de nada, mesmo que vejamos tudo errado. Nós não sabemos de nada, meus irmãos, tudo está na mão de Deus, aleluia. Por isso que não devemos murmurar, glória a Deus. Por isso que não podemos reclamar quando as coisas estão difíceis em nossa vida, quando a situação está precária em nossa vida. Temos que fazer que nem o profeta. Tu o sabes, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. O porquê você está passando, o porquê você está atravessando. E o Senhor está perguntando aqui nessa noite, qual é o seu vale de ossos secos? Deus está nos convidando, eu e você, para sermos profeta no nosso vale. Glória a Deus, não importa, irmãos, a situação, Deus sabe de todas as coisas. Por isso que quando Deus falou para o profeta Ezequiel, Ele disse, tu o sabes, aleluia, tu conheces tudo, tudo está nas tuas mãos, se tu quiseres, aleluia, as coisas podem ser transformadas na mesma hora, não é nem da noite para o dia, na mesma hora, é só Ele falar, muda, transforma, aleluia, e o milagre acontece. Deus está dizendo aqui nessa noite, confia, aleluia, crê no Senhor, aleluia, Ele vai mudar, Ele vai transformar, aleluia. Precisamos ter atitude, irmãos, glória a Deus, importante, o lugar que nós estamos e as pessoas, para que as pessoas sejam transformadas. E o profeta foi um grande exemplo para nós diante daquele vale. Ele teve 4 atitudes fundamentais para a grande transformação, irmãos. 4 atitudes. A primeira, dependência. Segunda, visão. Terceira, percepção. Quarta, obediência ao profetizar o que Deus mandava. Deus falava, o profeta ia lá e profetizava.
Deus ordenava o profeta e as coisas aconteciam. E é assim que vai acontecer na tua vida. Aleluia. Deus está dizendo, aleluia, Ele vai falar para você e você vai profetizar e as coisas vão acontecer. Porque é assim mesmo, irmãos, que acontece quando nós confiamos e cremos no Senhor. O profeta estava em total dependência. Não era pouquinho não, irmãos, não era pela metade. É total dependência de Deus, a ser conduzido pelo Espírito, sabendo que a mão de Deus estava sobre a vida. Aleluia. O profeta conseguiu ouvir a voz de Deus e ver o que ele mostrava, e foi obediente à tua palavra. Ezequiel recebeu 3 vezes a ordem de Deus de profetizar sobre aqueles ossos, que representava o povo de Israel. Assim que o profeta começou a profetizar no vale, algumas coisas aconteceram. No momento que você começar a profetizar, irmãos, algumas coisas vão acontecer na tua vida e na tua família. Glória a Deus. E houve um movimento. O profeta começou a profetizar, houve um movimento. O barulho dos ossos que se batiam ao se encontrar teve força. Nasciam tendões e ligamentos entre os ossos. Teve revestimento, nasceu carne e pele sobre os corpos levantados, teve vida, o Espírito entrou nos corpos que foram ressuscitados. O que era um vale de ossos seco, tornou-se um exército grande e extremo. Aleluia, glória a Deus. Quando somos levados por Deus, por meio dos vales de ossos secos, nem sempre entendemos porque muitas vezes nós também estamos como esses ossos, irmãos. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, quando nós saímos da direção de Deus, quando nós estamos muitas vezes desanimados, desligados das coisas de Deus, muitas vezes nós ficamos na situação como os ossos secos. Mas quando o Senhor nos levanta como profeta e nos faz ver e falar o que o Senhor quer, então tudo se transforma pelo poder de Deus. Sabe o que atrapalha? E a maioria das pessoas, irmãos, o trabalhar de Deus é se preocupar com o que as pessoas vão achar ou falar de nós. Irmãos, aleluia, glória a Deus. A nossa preocupação, irmãos, diante da presença de Deus, é se Ele tem se agradado de nós, e se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Irmão, se você está fazendo a vontade de Deus, no meio dos vales, irmão, não se preocupe com o que as pessoas vão achar, não. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar, não. Faça o que Deus está te mandando, faça o que Deus está te ordenando, porque muitas vezes é isso que atrapalha as pessoas. O que vão achar de mim? O que vão falar de mim? Não, irmãos, preocupe o que Deus vai pensar de você, o que Ele está pensando de você. Se Ele tem se agradado de você, irmãos, aleluia, continua fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. O que fez a diferença na vida do profeta no meio do cativeiro e no vale, e o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida, sabe o que é? É a dependência de Deus. O profeta estava na dependência de Deus, e assim foi conduzido pelo Espírito. Quando o homem e a mulher estão na dependência de Deus, ele é automaticamente já conduzido pelo Espírito. Não pensa que as coisas vão acontecer do nada, não, irmãos. Precisa ter uma dependência total de Deus, uma entrega total de Deus, aleluia. Aí você vai ser conduzido pelo Espírito. Aí Deus vai te colocar no meio do vale e vai te usar para trazer vida. E Deus quer levantar profetas aqui nessa noite, para profetizar no meio dos vales, e nesse vale vai trazer vida, aleluia. Mas fica na dependência de Deus, para tudo ser mudado, para tudo ser transformado, aleluia, sendo na sua vida e na vida das pessoas, irmãos. Precisa estar na dependência de Deus, precisa ser conduzido pelo Espírito, aleluia, porque é Ele que nos guia, Ele que nos conduz, Ele que nos direciona, aleluia. Deus quer levantar profetas aqui nessa noite. Quantos nessa noite quer estar na dependência de Deus, irmãos? Totalmente, que nada atrapalha. Tira tudo que atrapalha aqui nessa noite, deixa tudo, aleluia.